Olá, meus irmãos, glória a Deus, povo de Deus, todos aqueles que podem nos escutar neste final de tarde e aqueles que ainda vão poder se conectar, porque vai ficar gravado, que você possa ser visitado por esta palavra que Deus colocou em nosso coração para trazer hoje neste final de tarde, início de noite, ao teu coração. A minha expectativa é que após a nossa mensagem de hoje, você seja ricamente tocada, que você seja ministrado e ministrada, e que você, a partir desta palavra, comece a fazer a diferença. Comece a fazer diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola ou faculdade, que você possa realmente fazer diferença. Amém? Que Deus nos abençoe. A palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim o texto sagrado: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador, em outra tradução, você vai encontrar presenteador. Quero ler outra vez. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Quero orar nesse momento para que o Senhor venha falar com cada um de nós pela sua palavra. Senhor, nós te louvamos, rendemos graças a Ti por mais este tempo, Senhor, por mais este momento com a Tua palavra. Fala conosco, aqui está a Tua palavra. Não somente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Não deixa, Senhor, que sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas nos ajuda a sermos praticantes da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos, todos que nos ouvem nesta noite. Quero louvar a Deus aí pela sua vida. Que Deus ministre de forma poderosa sua vida, seu coração. Bom, o tema de hoje à noite é a fé que vence o mundo. E eu tomei como texto Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas quando eu ouço a palavra fé,
Vem na minha mente um pequeno testemunho de um ateu. Todos nós sabemos que o ateu, ele não crê na existência de Deus, não crê que Deus existe. Tudo é fruto do acaso, tudo é fruto de uma evolução, não é? De modo que o ateu decidiu desafiar um pastor e disse: pastor, eu gostaria de ter um debate com o senhor acerca da criação de Deus, acerca da existência de Deus. E o pastor disse: tudo bem, podemos marcar esse debate. Enquanto eu creio na existência de Deus, você não crê na existência de Deus. Mas, doutor ateu, antes de nós marcarmos esse debate, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor teria 20 pessoas que tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas mudadas através da filosofia ateísta? Ele disse: não, não tenho. O senhor teria 10 pessoas, então, que o senhor conhece, que teve suas vidas transformadas, mudadas para melhor, através da sua filosofia ateísta? Não, não tem. O senhor teria 5 pessoas que tiveram suas vidas transformadas? Não, não tenho. O senhor teria uma pessoa que teve sua vida transformada através da crença, da filosofia, da não existência de Deus? O ateu abaixou a cabeça e disse: não, eu não tenho. Então aquele homem de Deus, aquele pastor disse: olhe, doutor ateu, enquanto o senhor não consegue me apresentar uma pessoa que teve sua vida transformada pelo poder de um Deus que o senhor admite não existir, eu tenho milhões de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, pelo poder de Deus, pelo poder de um Deus que o senhor insiste em dizer que ele não existe. Então o senhor me desculpe, o senhor não tem condições de debater comigo, porque o senhor, quando nega a existência de Deus, o senhor está negando a sua própria existência. Então eu não vou debater com uma pessoa que não existe. E aquele ateu ficou envergonhado, porque difícil para o ateu convencer os cristãos, convencer aqueles que creem em Deus acerca da não existência de um Deus tão poderoso, de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que nos criou tão complexo e que nada não cria nada. Então nada não cria nada. Então como é que um Deus que não existe criou tantas coisas belas e maravilhosas? Fica mais fácil para aquelas pessoas que não têm fé, fica mais fácil elas andarem no extremo da não crença em Deus, do que elas tentar explicar como é que um Deus tão poderoso, tão bondoso existe, e ao mesmo tempo possa existir tanta maldade. Então, realmente nós não compreendemos
muitas coisas, a maioria das coisas de Deus nós não compreendemos, não é? Então, como eu disse, é mais fácil para uma pessoa dizer que Deus não existe do que admitir a existência de Deus no meio de tanta calamidade, no meio de tanta maldade que existe no mundo. Então, como essa pessoa não encontra uma explicação para admitir a existência de Deus tão poderoso, tão bondoso, e ao mesmo tempo tanta maldade, tanta calamidade, tanta peste no mundo, é mais fácil ela dizer que Deus não existe. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia. E o que eu vou falar hoje à noite é acerca do crer, é acerca da fé. Né? A forma da palavra fé, nós encontramos pelo menos dois conceitos acerca dessas duas letrinhas chamadas fé, que quando está em operação na nossa vida é simplesmente poderosa, não é? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, agora volte um pouquinho, nós lemos antes Hebreus 11, 6, agora nós vamos ler o 1 do capítulo 11, porque nós vamos encontrar aqui dois conceitos, né? Ainda que parcial esses dois conceitos, né? Porque a fé ela está também contextualizada em alguns aspectos, mas nós temos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, dois conceitos acerca da fé, que diz assim, né, o que é fé? Temos aqui dois conceitos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Outra vez. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então aqui nós temos dois conceitos. O primeiro é a certeza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, o primeiro conceito de fé é a certeza daquilo que você espera. O segundo conceito é a convicção de fatos que não se veem. Enquanto que um conceito contempla o que vai vir, contempla aquilo que se espera. O segundo conceito, que fala de convicção, está contextualizado mais no fato que já existe, que possivelmente ele pode até ser presente, mas que não está sendo visto, né? Por exemplo, nós não vemos o Espírito Santo, assim como nós não vemos o vento, mas nós temos convicção quando nós o sentimos. Então, esses dois conceitos, eles definem a fé. Queridos irmãos e todos aqui que nos ouvem, então, nós vamos estar falando sobre a fé que vence o mundo, não é? Nós já vimos o que é fé, né? Os dois conceitos é a certeza e a convicção
De modo bem grosseiro, fé é que nem uma dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, ainda que alguém lute para te convencer que você não está com dor de cabeça, você não tem dúvida que a dor de cabeça ela existe, você não está vendo, mas você sente ela querendo estourar a sua cabeça. E de uma forma bem grosseira isso aí define o que é fé. Você não tem dúvida, fé você não pode ter dúvida. Fé é a certeza, fé é a convicção, não é? Agora eu quero falar da fé, fé que vence o mundo, não é? Mas antes, quero também falar para você que fé é o fundamento da vida cristã e dos meios pelos quais todas as coisas invisíveis são testadas e manifestadas. Fé também é a forma nominal do verbo crer. Fé também significa confiança naquilo que Deus prometeu. Fé também significa acreditar que Deus existe. Fé também significa acreditar que Deus está presente e no controle de tudo, mesmo que tudo esteja fora do controle. É isso aí. Acreditar que Deus está presente e no controle de tudo, mesmo que tudo esteja fora do controle. Isso é fé. Mas afinal, pastor, qual é a fé que vence o mundo? Não é? Tem várias formas de manifestação de fé, não é? Tem várias formas de manifestação de fé. Tem a fé que produz a salvação, tem a fé que produz milagres, não é? Temos a fé nas pessoas, temos a fé no sistema, temos fé nas palavras, mas eu quero falar da fé que vence o mundo. Quando também fala em fé, não sai da minha mente o texto de João 14, o Evangelho de João, quando Jesus ele olhou para os seus discípulos e percebeu quanta tristeza estava no coração dos seus discípulos. Jesus então disse para ele o seguinte: não perturbem o coração de vocês, não entristeçam o coração de vocês, não se concentrem no fato de que eu vou ter que partir por um tempo, mas eu vou ensinar algo para vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então Jesus deixou claro que o segredo para a nossa vida é o nível de fé que precisamos ter em Deus e em Jesus Cristo. Então, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, ele completou. Pois eu vou e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Jesus forjou uma expectativa, uma esperança no coração daqueles homens, e eu creio que após esta palavra de Jesus, a vida dos discípulos ganharam
uma nova expectativa. Qual é a fé que vence o mundo? Eu quero falar de três características de fé que são fé, mas que elas não têm o poder em si mesma de vencer o mundo, não é? 3 características de manifestação de fé, mas que não têm o poder de vencer o mundo, não é? A primeira é a fé imaginária, que se limita apenas no senso natural da existência de Deus. É aquela fé que a maioria de nós já nasce basicamente com o senso da existência de um ser superior, não é? A maioria de nós tem esse senso de um ser superior, não é? Algumas pessoas se desvirtuam desse senso natural de crença num ser superior porque quando se deparam com tantas mazelas, como eu falei no início, com tantas injustiças, com tantas desgraças no mundo, não é? Com tantas aberrações no mundo, com tantas injustiças no mundo, elas não conseguem associar tanta coisa ruim e ao mesmo tempo sendo governada por um Deus tão poderoso e tão amoroso e tão bondoso. E aí é mais fácil elas negar a existência de Deus porque não estão vendo e se apegar com as mazelas e com a desgraça que estão vivenciando. Então, a fé imaginária, ela é uma fé também. É a fé que crê na existência de um ser superior. Mas essa fé, ela não tem o poder de vencer o mundo. Ela é uma fé natural, uma fé, não é uma fé, é um senso de fé natural que não tem o poder de vencer o mundo. O segundo aspecto também de fé que não tem o poder de vencer o mundo é a fé em que as pessoas acreditam na existência e na presença de Deus quando as coisas estão favoráveis e quando elas estão recebendo as bênçãos. Então é aquela fé onde as pessoas começam a crer em Deus a partir das situações em que elas se encontram em vantagens. Quando elas recebem uma bênção, quando elas são aceitas, quando elas estão vivendo uma circunstância favorável, não é? E elas dizem, a semelhança do discípulo, por exemplo, estavam lá no barco e Jesus fez um milagre, acalmou a tempestade e a partir daquele momento os discípulos passaram a crer em Jesus por causa de algo que Deus fez, que Jesus fez ao seu favor, não é? Então isso também é fé, mas essa fé não tem poder de vencer o mundo. E o terceiro aspecto da fé, que é fé, mas que não tem poder de vencer o mundo, é a fé sem atitude, é a fé sem obras, é a fé sem uma ação. Inclusive Tiago, no capítulo 2, versículo 14 até o 17, ele fala que a fé sem obra, por si só, está morta. Não é? Então a fé ela precisa ser traduzida. A fé precisa ser traduzida em ação, em atitude, em obras, porque a fé ela precisa ser manifestada em alguma atitude, em alguma ação, em alguma obra,
Não é? Por isso que Tiago 2,14 ao 17 ele fala que a obra, que a fé sem obra, não é? Por si só está morta. E também no capítulo 2, versículo 20, da mesma carta de Tiago, fala que a fé, ela sem obra, ela é inoperante. Ela não tem valor, essa fé. Não é? Ela se torna inoperante. Né? Ela se torna sem valor. Mas afinal, qual é a fé, pastor, que vence o mundo? Qual é a fé que vence o mundo? É a fé que produz poder. É a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela fé que, mesmo sem compreendermos as circunstâncias desfavoráveis a nós, ainda assim nós confiamos nele. O próprio texto que nós lemos, Hebreus 11:6, diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele existe. Vejam, preste atenção que Ele não está dizendo que compreendam a Ele, que compreendam o que Ele está fazendo, mas é necessário que creiam, que acreditem, porque a fé que vence o mundo é a fé que agrada a Deus. É aquela fé que nós não compreendemos o fato em si. Nós não encontramos uma explicação, né? Ainda que a fé ela não seja cega. A fé ela é compreensiva. Ela é compreensível, aliás. A fé ela é compreensível. Há uma explicação para a fé. Não se explica o milagre, mas a fé se explica, não é? Podemos até não compreendê-la, mas há uma explicação para a fé, não é? Então, a fé que vence o mundo, então eu assim como eu coloquei três aspectos da fé, que é fé, mas que não tem poder para vencer o mundo, eu listei 3 aspectos de fé aqui que tem o poder de vencer o mundo. A primeira é essa fé que agrada a Deus. É a fé que não está baseada na nossa compreensão. É a fé que, mesmo fugindo da nossa compreensão, nós ainda assim temos a capacidade de confiar em Deus. Então esse é o primeiro aspecto da fé que vence o mundo, a fé que agrada a Deus, a fé que não está limitada às circunstâncias, não é? A fé que não está limitada às situações compreensíveis da vida. O segundo aspecto da fé que vence o mundo é a fé que, mesmo que as coisas saiam do controle, eu continuo confiando que Ele continua no controle das coisas e do tempo. Então as coisas saíram do controle totalmente. Parece que Deus deixou por conta. As coisas saíram do meu controle, as coisas saíram do controle dos governantes, as coisas saíram do controle. Não é? E vamos citar aí
Vamos citar aí o contexto atual que o nosso país está vivendo e outros países do globo estão também vivendo, não é? E alguém pergunta, pastor, tanta gente morrendo. No começo eram só idosos, eram só pessoas de mais idade, mas agora está morrendo jovem, está morrendo pessoas de meia idade, né? Não está escolhendo mais as idades e vidas estão sendo ceifadas, não é? E o mais triste é que para aqueles que não perderam ninguém, e glória a Deus, eu não estou falando isso, que eu quero que todo mundo perca alguém, para cair a ficha, é que para aqueles que não perderam ninguém, quando se ouve no jornal, em 24 horas morreram no Brasil 400 pessoas, 500 e pouco, teve um dia que morreu 1.000 e poucas pessoas em 24 horas no Brasil. Soa aquelas 1.000 e poucas mortes como número. Não é? Pelo fato de nós não termos nenhum vínculo, nós não sentimos a dor daquelas 1.000 famílias, não é? 1.000 famílias, 1.000 e poucas famílias que perderam os seus entes queridos, não é? Jovem de 16 anos, de 18 anos, de 20 anos, rapazes de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não é? E alguém pergunta, pastor, e onde é que está Deus? Onde é que está Deus? É a mesma pergunta que fizeram para aquelas pessoas que estavam no campo de concentração no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Onde é que está Deus? Aproximadamente 6 milhões de judeus tiveram suas vidas ceifadas. E alguém pergunta, pastor, onde é que estava Deus no Holocausto? E alguém pergunta, pastor, onde é que está Deus no meio dessa pandemia, no meio de tanta coisa terrível, né? De pessoas sendo sepultadas em valas, sepultadas de forma coletiva, pessoas que não tiveram a chance de se despedir de seus familiares, e seus familiares se despedir dos seus entes queridos, não é? Coisa assim chocante, né? Que só sabe o choque, só sabe o impacto quem vive essa experiência. Alguém que estava no centro de concentração, quando alguém lhe perguntou onde é que está Deus, para essa pessoa que estava no centro de concentração, ela disse, Deus está onde sempre esteve, no mesmo lugar onde ele esteve quando seu filho foi crucificado, no mesmo lugar que seu filho agonizava com o pecado da humanidade sobre si, derramando ali o seu sangue e tendo uma morte humilhante. Deus continua no mesmo lugar. Então eu respondo, no meio dessa pandemia, no meio
dessas atrocidades que esse vírus invisível está fazendo, eu posso responder o mesmo que aquele sobrevivente do centro de concentração ali do Holocausto, ali na Segunda Guerra Mundial, falou: Deus está no mesmo lugar, queridos. Deus está no mesmo lugar. Nós apenas não compreendemos, não é? Nós não compreendemos. Nossa mente não tem essa compreensão, não é? Uma explicação para que ao mesmo tempo que Deus está presente no contexto de tanta calamidade. Mas, se nós formos olhar a história passada, nós não estamos vivendo só essa pandemia. Outras pessoas que viveram antes de nós passaram por outras pandemias, não é? O povo judeu mesmo, que desde o início, desde a sua estadia no Egito e como escravo e depois no deserto, não é? Ali toda aquela nação pereceu no deserto, não é? Que saiu do Egito, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Então a gente tem contemplado tragédias e mais tragédias, né? As histórias passadas nos contam de tragédias e mais tragédias, mas Deus continua sempre no mesmo lugar. Deus existe, e porque Ele permite essas situações todas, nós não compreendemos, não é? Mas mesmo diante dessa não compreensão dos fatos, não é, negativos, dos fatos tristes, não é, no meio de todas essas tragédias, mesmo assim a gente continua crendo em Deus, mesmo assim a gente continua confiando em Deus. Então essa fé tem poder de vencer o mundo. E o terceiro aspecto da fé que vence o mundo é a fé que, mesmo que Deus não corresponda com as nossas expectativas e ainda que os nossos sonhos não sejam alcançados, e mesmo que não tenhamos tudo que gostaríamos de ter, e ainda que não sejamos tudo que gostaríamos de ser, e ainda que a nossa própria vida estivesse ameaçada, ainda assim, nele, nós permaneceríamos obedientes. Nele, nós permaneceríamos fiel. E quando eu falo desse terceiro aspecto, que eu quero ler novamente, o terceiro aspecto da fé que vence o mundo é a fé que, mesmo que Deus não corresponda com as nossas expectativas, e ainda que os nossos sonhos não sejam alcançados, e ainda que não tenhamos tudo que gostaríamos de ter, e ainda que não sejamos tudo que gostaríamos de ser, e ainda que a nossa própria vida estivesse ameaçada, nele permaneceríamos obedientes, nele permaneceríamos fiel. E aqui vem na minha memória uma história que aconteceu ali no Antigo Testamento,
quando o rei Nabucodonosor levou os judeus para o exílio, e ele separou algumas pessoas ali para que lhe servissem no seu reino, e separou 4 homens que criam em Deus, 4 crentes, 4 pessoas de fé, não é? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Ainda que seus nomes não eram esses, mas foram dados pelo rei para homenagear o deus babilônico, né? O deus caldeu, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E não se fala onde Daniel estava nesse momento, mas a história conta que o rei mandou fabricar uma grande estátua e mandou avisar que a ordem dele era que todos deveriam se prostrar à sua imagem. E todos os seus oficiais, não é? Sadraque, Mesaque e Abidnego, fazia parte do primeiro escalão, né? Eram prefeitos de províncias, eram homens do primeiro escalão ali do rei, e mandou que todos se dobrassem à sua imagem, e todos ali se dobraram, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram avisar o rei, né? Todo lugar tem fofoqueiro, né? E foram fofocar para o rei que 3 crentes não obedeceu o mandato do rei e que não se dobrou a sua imagem. O rei então disse que quem não se dobrasse ele ia jogar na fornalha. Então chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não se dobraram, porque é o seguinte, vocês vão ser jogados na fornalha. A fornalha vai ser acesa 7 vezes mais e nós vamos jogá-los na fornalha se vocês não se dobrarem. Nós vamos mandar que os cantores toquem, e aí se vocês não se dobrarem, nós vamos jogar vocês na fornalha. Eles olharam para o rei e disse: olha, rei, fica sabendo de uma coisa. O Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, se Ele quiser nos livrar da tua fornalha, Ele vai nos livrar, se Ele quiser. Porém, se Ele não quiser, não tem problema. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso Deus, nós continuamos com o nosso coração cheio de fé por Ele, ainda que Ele permita que o Senhor nos jogue na sua fornalha. Mas fique sabendo de uma coisa: nós não vamos se dobrar à tua imagem. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Pode jogar na fornalha, porque a nossa fé ela é inegociável. A Bíblia diz que o rei mandou lançar, ligou a fornalha 7 vezes e mandou lançar aqueles homens na fornalha. E diz a Bíblia que o fogo não teve poder sobre aqueles homens, e quando o rei olhou, e não viu apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas viu o anjo do Senhor que passeava no meio do fogo com aqueles 3 homens que não negociaram a sua fé. Ainda que sob pressão, ainda que sob ameaça da sua própria vida, da sua própria existência, eles não abandonaram a fé, não negaram a fé no Deus que eles criam, no Deus que eles tinham convicção de que estava com eles. E assim
a vida daqueles 3 crentes serviram de testemunho para toda aquela nação que só existia um Deus verdadeiro, né? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, queridos irmãos, a fé que vence o mundo é a fé que agrada a Deus, né? O primeiro aspecto, que mesmo sem compreendê-lo, nós confiamos nele. O segundo aspecto da fé que vence o mundo é a fé que mesmo quando as coisas saem do controle, do nosso controle e do controle do tempo, do controle das coisas, nós continuamos confiando que Deus continua no controle das coisas e do tempo. O terceiro aspecto da fé que vence o mundo é a fé que mesmo quando não somos correspondidos, as nossas expectativas não são correspondidas, mesmo que os nossos sonhos não sejam alcançados, mesmo que não tenhamos tudo que gostaríamos de ter, e ainda que não sejamos tudo aquilo que gostaríamos de ser, e ainda que a nossa própria vida estivesse ameaçada, ainda assim nós permanecemos obedientes, permanecemos fiel a esse Deus que mesmo sem, na maioria das vezes, compreendermos, ainda assim nós confiamos nele. É o mesmo o Deus de Paulo, o mesmo Deus de Jó. Paulo e Jó já não existem mais, mas o Deus de geração em geração continua presente em nossas vidas. Por que eu falo Deus de Paulo? Porque mesmo Paulo servindo a Deus, mesmo Paulo sendo fiel a Deus, Paulo passou por várias situações de desconfortos, Paulo passou por várias situações de humilhação, Paulo passou por várias adversidades, Paulo passou por várias situações que fugiram do seu controle, Paulo sofreu violência no seu próprio corpo, e quando alguém tentou dissuadi-lo da sua fé, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Então Paulo, a despeito das adversidades, ele não negou a sua fé. Jó está escrito para servir de exemplo para você e para mim. Quando a sua própria esposa, quando todos se afastaram de Jó, quando seus amigos o desafiaram, ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó também não negociou a sua fé, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante de situações que colocavam em risco a sua própria existência. Ele não negociou a sua fé. Então, queridos, esses 3 aspectos de fé são exatamente a fé que vence o mundo, a fé que não se negocia com as circunstâncias, a fé que não se negocia com as ameaças, a fé que não se negocia em hipótese alguma, em circunstância nenhuma, né? Não se negocia, ainda que você esteja sob pressão, ainda que você esteja sob ameaça, ainda que você esteja sob o luto, né? Ainda que você esteja sob angústia, ainda que você esteja sob críticas, incompreensões, não é? Ainda que Deus permita tudo isso, não é? Nunca aceite a ideia de que por você estar vivendo algumas adversidades, de que porque você está vivendo alguma situação triste, alguma angústia, alguma perda, não permita que o diabo
e que ninguém convença você que Deus não existe, que Deus te abandonou, que você está sozinha, que você está sozinho. Independente dessas situações, independente das respostas que você não tenha, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo real. Deus continua sendo presente. Ele diz na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está presente através do seu Espírito Santo. Então não permita que aconteça com você o que aconteceu com a nação que saiu do Egito e que pereceram, que rodearam a terra, que rodearam o deserto por 40 anos até morrerem andando em círculo. Não é? Por que eles andavam em círculo? Por causa da incredulidade deles. E a incredulidade gera murmuração. A incredulidade gera murmuração, e murmuração gera incredulidade. Por causa da dureza do coração daquele povo, por causa da incredulidade daquele povo, e outras atitudes erradas que eles cometeram, fez com que eles pereceram ali no deserto. Ainda que a presença de Deus era constante na vida daquele povo, não é? Primeiramente, através da nuvem de sombra que guiava aquele povo durante o dia, e a coluna de fogo que guiava e aquecia o povo durante a noite. Ali retratava a presença do Deus Todo-Poderoso. Depois, com a construção da Arca da Aliança, do lugar santo dos santos, ali retratava a presença de Deus presente no meio da comunidade dos judeus, no meio da comunidade do seu povo. Mas ainda assim, por causa da incredulidade deles, por causa em que eles associavam Deus apenas quando estavam recebendo favores, associava a presença e a crença em Deus apenas quando eles ganhavam uma batalha, apenas quando eles tinham as coisas. Quer dizer, a presença de Deus estava associada com resultados. A presença de Deus jamais poderia ser aceita associada a perdas. A presença de Deus estava associada sempre a ganho, sempre a vantagem, sempre coisas que vinham de encontro às suas necessidades. E todas as vezes que eles se encontravam em situações desfavoráveis, eles negavam a existência de Deus. Todas as vezes que eles não tinham uma necessidade correspondida, eles negavam a existência de Deus. E isso está escrito para servir de exemplo para você e para nós. Portanto, independente das circunstâncias, creia em Deus, creia também em Jesus, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Tenha fé, mas não tenha a fé que não tem poder de vencer o mundo. Tenha a fé que tem poder de vencer o mundo. Que é a fé que agrada a Deus. A fé que crê na existência de Deus, mesmo não compreendendo, mesmo estando fora das nossas compreensões. Mas creia, jamais em momento de dificuldade. Aceite as pessoas e o diabo falar que Deus lhe abandonou, que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus não está vendo a sua dor, que Deus não está vendo o seu sofrimento. Queridos, o salmista diz que já foi criança e já era velho, mas nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não despreza as pessoas que confiam nele.
Deus tem compromisso com aquele que não somente confia nele, mas que é mais de confiar nele, lhe obedece e lhe é fiel. Não só confia em Deus, mas além de confiar em Deus, lhe obedece e lhe é fiel. Então, confie em Deus. Não só confie em Deus, obedeça a Deus. Não só obedeça a Deus, seja fiel. Porque Deus se move em favor daqueles que são fiéis. Quero contar mais uma história de uma mulher que estava vivendo no meio de uma epidemia de fome em Israel. Todo o povo de Israel estava vivendo uma fome extrema. Mas diz a Bíblia que aquela mulher creu na palavra de Deus. E porque ela creu em Deus e creu na sua palavra, Deus mandou o profeta Elias. E pelo fato da mulher ter crido na palavra do profeta, pelo fato da mulher ter crido na palavra de Deus, Deus mudou a sorte daquela mulher. E assim Ele quer mudar a sua sorte, em nome de Jesus. Pastor, e agora o que então faremos, né? Glória a Deus. Voltamos, irmãos, para concluir. Eu realmente não vi o tempo passar. O tempo correu aqui muito rápido, que eu não vi o tempo passar. Eu quero fazer o fechamento e a oração com os irmãos. Amém? Pastor, onde é que nós construímos essa fé? A fé que vence o mundo, não é? A Bíblia diz lá em Romanos 10:17 que a fé ela vem pela pregação, e a pregação da palavra. Em outra tradução diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Na medida que nós vamos ouvindo acerca de Deus e de Jesus, do Espírito Santo, na medida que nós vamos conhecendo a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, na medida que nós vamos encontrando prazer em conhecer a Deus através da palavra dele, nós vamos desenvolvendo essa fé. Então, nós temos que nos apegar à palavra. Nós temos que nos apegar ao conhecimento da palavra. A Bíblia diz, olha, conheçais e prossigais em conhecer o Senhor, vosso Deus. Então é através do conhecimento, porque a fé, ela não nasce do acaso, ela não nasce à toa, ela precisa de um fundamento, a fé. Como é que eu vou crer, como é que eu vou ter uma fé que vence o mundo em alguém que eu não conheço de verdade, que eu não tenho experiências espirituais com essa pessoa, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, não é? Que são Espírito, não é? Que são Espírito, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Então eu preciso conhecê-lo, e a forma que temos de conhecê-lo é através da sua palavra. Então, na medida que eu encontro prazer em ler, e aqueles que têm dificuldade na leitura, ouvir a palavra, a fé vai se desenvolvendo. Está lá em Romanos 10:17. E também essa fé, ela é produto do Espírito Santo. O Espírito Santo, na medida que nós nos apegamos ao Espírito Santo, ele distribui essa fé em nosso coração. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 4 a 5, e também o capítulo 12, versículo 9.
de 1 Coríntios, não é? Então, o que nós devemos fazer, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo que há tanta gente desesperada, que há tanta gente já perdendo a paciência, né, de ficar em casa, há tanta gente perdendo a paciência de ficar limitado a tantas coisas, não é? Nós precisamos desenvolver fé. Nós precisamos ter fé no nosso coração. E essa fé, ela é desenvolvida através do ouvir e ouvir da palavra de Deus. E também é desenvolvida, é uma doação do Espírito Santo na medida que eu me apego a Ele, na medida que eu o busco, não é? Está lá em 1 Coríntios 2, versículo 4 e o 5, e também de 1 Coríntios 12, 9, você vai encontrar lá o respaldo da palavra, para que você seja um homem com a fé que vence o mundo, para que você seja uma mulher com a fé que vence o mundo, o aspecto da fé que vence o mundo. Não é toda fé que vence o mundo, você aprendeu hoje, que tem fé, que é importante. Você recebe milagres, você recebe bem, você recebe coisas, mas que ela não tem o poder de te manter firme na hora das adversidades, né? Quantas pessoas estavam ali e abriram suas bocas e disseram: crucifica, crucifica, crucifica. E quem sabe que ali não tinha pessoas que já tinham recebido alguma cura, quem sabe, mas que estavam vivendo um momento desfavorável em sua vida, estavam vivendo algum dilema, ainda que já tenha recebido o seu milagre. Então, a fé que produz milagre não é a mesma fé que tem o poder de vencer o mundo, não é? Mas nós encontramos a fonte através da palavra de Deus, através do seu Espírito Santo. Amém? Eu realmente não vi a hora passar, não é? Tivemos que fazer uma interrupção, porque a live é só 1 hora. Nós retornamos para eu fazer a conclusão, e agora eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus, que está no céu, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos pela tua fé, a fé que o Senhor tem colocado em nossos corações. A fé, Senhor, que não negociamos, ainda que em meio às circunstâncias desfavoráveis. A fé, Senhor, que não cabe murmuração. A fé que não cabe dúvidas. A fé, Senhor, que não pode ser que nem as ondas do mar. Uma fé dúbia, uma fé duvidosa, uma fé que só é presente no momento de conquista, uma fé que só é presente nos momentos favoráveis, uma fé que só é presente no momento de conforto, uma fé que só é presente no momento de ganho. Mas acima de tudo, Senhor, a fé que não se negocia sob qualquer circunstância. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esta fé através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E eu profetizo, Senhor, que o teu povo, Senhor, exercitará essa fé. E que outras pessoas que estão ouvindo esta live também, Senhor, receberão essa fé que tem como fonte a tua palavra e tem como fonte o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, obrigado pela IDPB Fortaleza, obrigado pela IDPB em São Luís do Curu, Maniçoba, povo aguerrido, povo cheio de fé naquele lugar. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos ali em Tianguá, naquela serra, que ali também estão firmes, sem negociar a tua fé, apesar das limitações. Quero te louvar pela IDPB de Teresina, IDPB de Água Branca,
a IDPB de São Luís Maranhão, Senhor, as IDPBs que nós servimos como supervisores, e também as outras IDPBs que estão neste tempo também concentrado na palavra, nos cultos, através das lives, na mensagem através da live. Que o sangue de teu Filho Jesus de Nazaré neutralize a seta que voa de dia, neutralize toda a retaliação do mal contra nós, e que aquele que veio para roubar, matar e destruir, roubar a nossa fé, matar a nossa fé, destruir a nossa fé, seja repreendido no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que a sua graça, que a sua paz, a paz que excede todo entendimento, ela venha reinar na tua vida, na tua família, na tua casa, em nome de Jesus.